Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Curta, compartilhe e se inscreva. Aproveite bem o nosso conteúdo. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Curta, compartilhe e comente. E estamos hoje com mais um conteúdo. E hoje nós vamos meditar aqui comigo na palavra do Senhor que está em 2 Samuel. Abra sua Bíblia, assim como eu estou abrindo a minha, neste momento, para nós podermos fazer uma meditação. Aqui o título na Bíblia diz: Os 37 valentes que Davi teve. Vamos compreender melhor a história. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe, Basebete, filho de Taquemoni, o principal dos capitães. Este era Admo, e Esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Auí, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus até cansar a mão e ficar com a mão apegada à espada. Naquele dia o Senhor obrou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar desposo. E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este pôs-se no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega Davi à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estavam em Belém. E teve Davi desejo e disse: Quem me dera beber a água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou perante o Senhor. Que bela palavra, que nós temos aqui a respeito dos valentes de Davi, Estes que nós estamos citando, estamos em destaque. Os valentes de Davi foram 30, mas 3 se destacaram, E assim, a seleta da guarda pessoal de Davi era formada por homens valentes, A tropa de elite com habilidades bélicas das mais avançadas da época. Eram hábeis no uso do arco e flecha. Usavam a mão direita e a esquerda para atirar pedras. Soldados com essas técnicas, no período dos juízes, eram capazes de acertar um fio de cabelo sem nunca errar. Está em Juízes 20:16. Tinham uma resistência incomum nas batalhas. Quando lutavam, mesmo cansados, não soltavam suas armas. Ficavam com a mão pegada à espada até tombar o último inimigo. Inacreditável e invencível, verdadeiros super soldados,
exterminando não apenas homens, mas também feras e gigantes. Em alguns casos, a proporção era de um valente para 300 inimigos, até 800 homens da linha inimiga. Um dos capitães de Davi se opusera a 800 e os feriu de uma só vez. Soldados ligeiros, como corças e com aspectos mais de leões do que de homens, somavam-se, por que não dizer, né? Somavam-se. Aleluia! Era muito incrível essas batalhas, muito soberano. Por que não dizer a razão de todos esses feitos, essas habilidades titânicas da presença soberana do Senhor, na qual sempre operava grande livramento? Mas quem realmente eram esses gladiadores israelitas? Quais as suas origens antes da época das batalhas davídicas? Foram sempre vencedores e colecionadores de troféus? Será que nunca tiveram medo, fraquezas nem dificuldades? Onde, como e por quem foram forjados para alcançarem tão glamorosas vitórias e proezas? A ponto de serem laureados nos anais sagrados da galeria dos heróis de Israel. Enfim, quais suas origens, onde nasceram esses valentes? Não se forja o valente nas brisas suaves das campinas melancólicas da vida. Os valentes, guerreiros, vencedores, homens de fé, pessoas de sucesso, de vidas solidificadas, são resultado de resistências e muitas provações e tentações, né? Tribulações, como disse Paulo, possais resistir no dia mal, havendo feito tudo, ficar firme. A origem dos valentes de Davi não foi diferente, tiveram também uma vida de superação, partindo de um passado obscuro, opressões, pobrezas, dívidas, perseguições, depressões. Eram homens que talvez ninguém acreditasse em suas recuperações e que um dia seriam tão bem-sucedidos e ainda mais no campo de batalha. No entanto, suas dívidas, conflitos emocionais e frustrações não foram suficientes para barrar a busca de um recomeço. Iniciaram com desprendimento das cadeias psicológicas de inferioridades que os atormentavam. Soltas amarras, levantaram-se e fizeram uma viagem rumo ao sucesso. As crises existenciais que os oprimiam foram, na verdade, combustíveis que os levaram para um lugar não tão óbvio, uma caverna. Ali suas vidas seriam mudadas para sempre, ou melhor, nasceriam de novo, agora valentes. Tudo começou assim em uma caverna. Davi, ao fugir de Saul, refugiou-se na caverna de Adulão, como está escrito em 1 Samuel capítulo 22, do verso 1. Ali se viu solitário. Em um dado momento, ele próprio sentiu-se desvalorizado e clamou ao Senhor, queixando-se de que ninguém se interessava em cuidar dele. Está em Salmo 142, versículo 4. Mal sabia ele mesmo que era quem cuidaria de um exército vitorioso. Logo sua família e todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso juntaria-se a ele, totalizando em uns 400 homens, como registra 1 Samuel capítulo 22, versículo 2. Foi em Davi que aqueles homens encontraram inspiração em uma liderança para o sucesso, os quais retribuíram com fidelidade devocional irrestrita. 2 Samuel 21, 17.
O próprio Davi, enquanto sozinho, se achava desacreditado acerca de uma possível superação da perseguição que estava sofrendo. Chegou a confessar para Deus naquela gélida caverna que estava muito fraco, Salmo 142, 6. Mas ao ver a determinação daqueles homens, chegando a ele naquele estado, superando, as frustrações e buscando ajuda, entendendo que isso o motivou de tal maneira que ele próprio se fez chefe deles. 1 Samuel 22, 2. Foi na caverna de Adulão que os valentes começaram a travar suas primeiras batalhas, não com armas, mas com a mente, sem armadura, mas com a emoção inspirada pelo trovador de harpas, sem exército, mas com o Senhor dos Exércitos que os confortava através das respostas dos clamores do seu futuro líder. Salmo 142, 5. Davi legou a esses homens o princípio da vida, resultado de um relacionamento pessoal entre ele e Deus, que os tornariam valentes, os valentes de Davi. 2 Samuel 23, 8, 23. Estes não seriam simplesmente vencedores porque vencedores buscam vitórias, mas quando perdem, oprimem-se. Valente, tanto ganhando quanto perdendo, continua lutando. Vencedor busca prêmio, valente busca sobrevivência. Vencedores querem conquistar o pódio mais alto, valente conquista superação. Vencedores são apenas vencedores, valentes são mais do que vencedores, como diz Romanos 8, 37. A tão admirada e respeitada história de vida ministerial que você, caro irmão e cara irmã, a cada dia vem construindo e atualmente já é reconhecido e laureado, talvez ofusque o início de onde e como tudo começou, impossibilitando o vislumbre de sua origem. Provação, superação, indesejada por aqueles que almejam somente ser, mas nunca vivenciar o real nascimento como um valente, porque muitos não esperam ou não querem passar pelo deserto de Midian, ou pelo calabouço do Egito, ou pela cova dos leões, ou pela mesma caverna de Adulão, para se tornarem valentes. Os valentes não nascem em jardins arborizados de deleites, regados de rios como Adão, mas em quarentenas de desertos sombreados por tentações e provações, como Jesus. Não nascem nos afagos preferenciais das casas paternas, mas em covas e calabouços como José. Valentes não nascem em cortes correligionadas de reis e súditos, mas em cortes constituídas de espias invejosos, covas de leões e fornalhas como Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Eles não nascem em faculdades e palácios, em palácios reais, mas em desertos, cuidando de ovelhas e ouvindo a voz inconfundível de Deus como Moisés. E que direi mais? Faltar-me-ei a tempo contando de Gideão e de Baruque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticamente a justiça, alcançaram promessa, fecharam boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza, tiraram forças na batalha, se esforçaram, puseram em fúgida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Hebreus 11, 32 e 35. Então, meu irmão, minha irmã, se hoje você sofre, você passa por luta, por provações, dias difíceis,
Se lembre-se, os valentes de Davi enfrentaram várias dificuldades psicológicas, emocionais, foram perseguidos, mas eram corajosos, conseguiram superar e hoje já estão na história. Chegou o seu momento, a sua vez de fazer história. Faça você também de igual modo, como estes homens, até como o próprio Davi, que como está registrado no Salmo 142. Irmãos amados e queridos, que essa palavra sirva para criar forças em você que está fraco, desanimado, que está pensando em parar. Você precisa ser valente. Você não precisa ser vencedor, você precisa ser valente. Como eu disse, vencedor, ele procura prêmios. Valente, ele passa pelos obstáculos, ele vence todos eles, ele alcança, ele almeja, ele alcança, ele vai até onde a sua vida lhe dá tempo para todas as coisas. Então, é isto. Que isso você venha refletir no seu coração, na sua vida, e que isso venha servir de exemplo para a sua vida. Compartilhe nosso conteúdo, nos abençoe, nos ajude, perdoe algumas falhas. Como eu disse, nós estamos melhorando, mas permaneça, nos ajudando, porque é assim como os valentes de Davi se uniram a ele, una as suas forças a nós também, para que você possa nos ajudar e nós sermos os valentes de Deus, aqueles que vão vencer para a pregação da palavra, tá? Desde já, meu muito obrigado. Não se esqueça, curta, compartilhe, comente, se inscreva e aproveite bem o nosso conteúdo. Que Deus te abençoe. Uma boa tarde para você.